Boa noite a todos, graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, Hoje nós vamos ter a primeira leitura da mentora Isis, Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Boa noite a todos. Página 368. Os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar o que seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho laborioso. Apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência ou repouso-me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue dos seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que neles confiaram, abusado da inocência, que enfim se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade? Que será desse? Basta-lhe a dizer à última hora, Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até ao fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador da boa vontade? Não, o Senhor lhe dirá, não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarastes o teu tempo, esquecestes o que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto tempo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados. Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueceis nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Graças a Deus.
Então aqui, né, como hoje é o tema morte e vida, né, aqui vem retratar essa vida, né, que nós devemos aproveitar todos os momentos que nos foram destinados, né, para a nossa evolução, para o nosso bem, né. O Criador, ele destinou esse tempo a nós, então a gente tem que viver ele como se fosse o último dia, né? Tudo que a gente fizer, que seja bem feito, que seja tudo muito bem preparado. Boa noite. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje nós temos a palestra da mentora Lisandra, sobre morte e vida, né? Trazendo aí todo o ensinamento a cada um de nós. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre vida e morte. Para deixar mais explicado, eu vou começar falando sobre o que é a vida. A vida é um processo contínuo de evolução do espírito imortal, com o propósito de aprimoramento moral e intelectual, através de sucessivas encarnações. No plano físico, a existência terrena é transitória e uma oportunidade de aprendizado, para que o espírito se torne mais perfeito, alcançando um estado de felicidade. A vida no mundo espiritual é a verdadeira vida, onde não há disfarces e o espírito continua a evoluir. Características fundamentais da vida: dualidade, espírito-corpo. O ser humano é composto por um espírito imortal e eterno, um corpo físico que nasce, vive e morre, e um perispírito, um corpo semimaterial que une os dois. Propósito evolutivo. A vida tem como objetivo o progresso do espírito, que se aperfeiçoa moral e intelectualmente. Ao longo das encarnações, reencarnação. As vidas sucessivas são necessárias para que os espíritos adquiram o conhecimento e a experiência necessária para alcançar a perfeição. A vida é regida pela justiça e bondade divinas, que proporciona os meios para a evolução de todos os espíritos. Importância da consciência é através da autoobservação, autoconhecimento e da vontade que o espírito acelera seu progresso e alcança um estado de felicidade e adaptação à realidade. Aproveitamento da existência. Graças a Deus. Bem, aqui vem explicar, né, que a vida aqui em Terra é apenas onde a gente vem para a gente cumprir, cumprir algumas obrigações que não foi feita nas vidas anteriores e alguns reparos. E vou dar continuidade para vocês entenderem melhor sobre o que é a morte. No Espiritismo, a morte não é o fim da vida, mas sim a desencarnação,
o processo de separação do espírito do corpo físico, que é apenas um invólucro temporário e material. A alma é imortal e continua sua jornada de aprendizado e evolução em um plano espiritual, podendo retornar à vida corpórea futuramente, em novas existências. Como aqui já fala, né? A gente tem a mania de falar assim, morreu, acabou. Não, vai continuar, né? Estamos aqui buscando conhecimento, adquirindo novos aprendizados e em busca da evolução. Viemos em Terra para adquirir uma evolução, para cumprir mesmo alguma prova ou que temos que cumprir, mas quando a gente termina, é como se fosse uma fase, né? É uma fase. Você vem em Terra, cumpre o seu objetivo e vai para um mundo melhor. Vai colher o que você plantou. Por isso que a gente sempre fala, plante o bem para obter uma colheita melhor. Mas onde? No plano espiritual. Você planta o bem aqui em Terra para você colher bons frutos lá no plano espiritual. Essa visão transforma a morte em uma passagem natural, não uma aniquilação, oferecendo esperança e conforto diante da perda, pois a vida do espírito continua. O que acontece após a morte? O espírito se liberta do corpo? O corpo físico, sendo um instrumento temporário, é deixado para trás, mas a essência do ser, o espírito, permanece viva. A vida continua em outra dimensão. Aqui vem respondendo na nossa pergunta que sim, existe uma vida após a morte. Que depois que você passa ali pelo seu desencarne, você vai ter a sua vida em outra dimensão. Aí cabe ao espírito a escolher se ele quer seguir essa evolução no plano espiritual ou se ele quer cumprir em Terra, né? O espírito, após a desencarnação, continua a viver e evoluir em outro plano com a visão espiritual ampliada e o aprendizado adquirido na encarnação. Oportunidades de aprendizado e evolução. Essa nova fase oferece a oportunidade de melhora e evoluir espiritual e moralmente, preparando o espírito para um retorno à vida material em novas existências. Reencontro no tempo divino. Para os espíritos, a morte não impede o reencontro com entes queridos que já partiram, pois é uma mudança de plano e não um fim definitivo. A morte como transformação, desmistificação do termo morte, o Espiritismo prefere o termo desencarnação, para evitar a conotação de fim, desaparecimento e destruição associada à palavra morte. Não há aniquilação. A morte é uma transformação natural e não a destruição do espírito ou da consciência, que são eternos. Prepara-se para a vida eterna. A perspectiva espírita sobre a morte não é a do nada ou do sofrimento eterno, mas sim a da esperança, como uma porta para a continuação da vida eterna. Graças a Deus. Aqui quer dizer que é uma oportunidade de obter novos aprendizados. Porque, eu vim em Terra, eu tenho essa missão, mas eu não terminei de cumprir ela. Então, quando eu faço a minha passagem, eu posso retornar e terminar de cumprir ela, vindo na mesma família,
ou, como se diz, na vida acabar se encontrando com aquela pessoa que eu tenho que cumprir a minha missão para mim evoluir e começar a viver, como se diz, uma vida onde não vai ter sofrimentos, uma vida com uma evolução maior e procurar uma melhora, né? Como se diz. Cada existência é valiosa e oferece a oportunidade de realizar tarefas, cumprir missões e servir à vida e aos outros. Na visão espiritual do Espiritismo, a morte não é o fim, mas uma passagem para a vida espiritual, onde a alma imortal continua sua jornada de aprendizado e evolução. A existência se dá em um círculo de reencarnações e a vida terrena é um período de aprendizado para o espírito se aperfeiçoar a forma como vivemos na Terra através da prática do bem e da caridade. Determina o progresso espiritual e facilita a transição para uma nova fase da vida. Então, como que eu falei no início, a vida terrena é, como se diz, uma escola. E cabe você a fazer sua escolha. Se você vai vir aqui em Terra cumprir o seu objetivo, ou você vai vir para ser só mais uma coisa. Ou você vai cumprir o que realmente é para ser feito. Essa é a minha missão, eu vou ajudar, vou praticar a caridade, dar amor ao outro e compartilhar o ato do perdão, compartilhar a sabedoria. E também tem os lados negativos. Mas aí cabe a sua escolha. Só cabe a você se você vai vir em Terra para aperfeiçoar os seus aprendizados ou você vai vir aqui em Terra e fingir que não quer, como se diz, fingir vista grossa. Eu não quero ajudar fulano, meu ego é maior que tudo, eu quero só vir em Terra só em busca dos tesouros e a felicidade momentânea, em busca da felicidade momentânea. Muitos vêm em Terra com o objetivo de procurar evolução, de cumprir a sua missão e acaba se perdendo no mundo terreno. Muitos se perdem na vaidade, com um ego maior que tudo, e tesouros vêm em busca de compartilhar amor, de aprender, e se apega nos bens materiais. E é uma coisa que é do mundo, vai ficar aqui. Quando fazemos a passagem, não levamos nada. Como se diz, até o corpo fica, vai só a alma. É a sua alma. Cabe a você. Eu vou ir buscar bens materiais ou eu vou aperfeiçoar o meu espírito com coisas boas, vou querer evoluir, vou buscar sabedoria e querer plantar bons frutos, obter uma boa colheita. Cabe a nós a decidir, né? Por isso que o Cristo a todo momento nos dá a oportunidade do livre-arbítrio, a oportunidade de escolher. Mas eu quero ser feliz. Mas se você quer a felicidade momentânea, a felicidade onde eu chego em Terra, eu quero só bens materiais, eu vou buscar só bens materiais. Eu vou passar por cima de todos. Mas minha missão é com meu irmão. Ele é um pouco difícil, mas eu não vou olhar para ele. Eu quero bens materiais, eu quero crescer. Mas quando lá no plano espiritual, você vai levar algum tesouro material? Lá eles olham o amor, o que você fez em Terra, o que você ajudou o outro, se você compartilhou o amor, a sabedoria que o Cristo te deu o dom.
Eu não quero isso não, eu quero só bens materiais. Mas no fim, quem fica prejudicado é você. No final das contas, você vai conseguir obter, ter uma boa colheita só com bens materiais, que é uma coisa terrena, é uma coisa que você não leva. Eu fiquei a minha vida inteira só atrás de bens materiais, passando por cima de tudo e de todos para mim conseguir meus bens materiais. No final, olha minha bagagem está vazia, vazia de amor, vazia de caridade. Eu não liguei quando meu irmão precisou de ajuda, porque eu estava preocupado em obter bens materiais, preocupado em riqueza, em viver em um mundo ilusório. Mas minha bagagem está vazia, minha bagagem está faltando amor. Mas olha o tanto de oportunidade que o Criador te dá durante o dia. A cada novo dia, o Criador te dá uma oportunidade de dar um abraço, de dar uma palavra amiga, de falar, eu estou aqui para te ajudar, de fazer uma oração, mesmo em silêncio. Tira 5 minutinhos com você e o Criador. Eu quero pedir para ele a vida do meu irmão não está sendo fácil. Olha para vocês verem, é de graça. Só vai pegar um pouquinho do seu tempo. E quando chega lá no fim, no fim da vida terrena, para começar uma nova vida no plano espiritual, mas minha bagagem está vazia. Olha o tanto, eu não doei, eu não dei amor. Meu irmão precisou, mas eu estava ocupado demais. Eu estava vivendo um mundo ilusório. Então temos que nos ver, temos que ficar mais atento em relação a isso e escolher o que queremos. Se queremos chegar lá no plano espiritual com a bagagem vazia, ou se iremos levar coisas boas, positivo, o amor, a caridade, a compaixão, aprendizados do bem, ou se queremos nos perder em relação do ego. Então temos que ficar sim com os olhos abertos. A tentação está rodeando a todo momento, esperando um fracasso seu. E só depende de você, do seu amor. Pense nisso. A alma é imortal. A morte é uma transição. A morte é vista como um fenômeno natural, uma etapa de um ciclo de vidas, não o fim da existência. O espírito passa por diversas encarnações para aprender e evoluir o mundo espiritual. Após a morte, o espírito vai para o mundo espiritual, ou plano astral, para se recuperar e continuar seu aprendizado. Lei de causa e efeito. As ações praticadas em vida, tanto o bem quanto o mal, influenciam a jornada do espírito e preparam para futuras encarnações. Como a vida se conecta com a morte espiritual? Evolução espiritual, a vida terrena é uma oportunidade de crescimento, onde o espírito deve desenvolver qualidades como o amor e a caridade, reforma íntima. A busca por um estado de espírito na vida após a morte depende da qualidade da vida terrena e da capacidade de se aprimorar. A morte deve ser encarada com serenidade, como uma transição natural para um novo estágio e não como um fim. O que acontece depois da morte? A alma se desliga do corpo físico e o processo pode levar até 24 horas. Contato com outros espíritos. Os espíritos se encontram com outros
com outros espíritos e retorna para a pátria espiritual. Exame da própria vida. Os espíritos são confrontados com sua própria conduta e devem se examinar nas horas livres para conhecer o que os espera. Então, como foi falado no início, né? A gente vem em Terra para buscar uma qualidade de vida. E sim, essa qualidade de vida influencia e muito nas próximas vidas. Como foi dito que quando fazemos a passagem, nós se encontramos com os outros espíritos e passamos por um exame. E nesse exame é onde vamos passar, né, para ver se aprendemos ou se deixamos a desejar. E aqui fala sobre a lei da ação, da causa e efeito, que é o que nós praticamos em vida. E foi o que eu falei no início, né? Se praticamos o bem ou o mal. E a todo momento estamos em obstáculos. E esses obstáculos são como prova para o Criador ver como vamos nos sair. Tem dias que estamos tão cansados, como se diz, tão sobrecarregados e não ligamos com o pensamento do outro. Não paramos nem um minuto sequer para nos colocar no lugar do outro, para desejar um bom dia. Muitas das vezes nem olhamos para os outros. E isso é por causa do nosso ego. E quando decidimos buscar a evolução, sermos seres humanos melhores, precisamos nos colocar ao lugar do outro. Precisamos deixar de lado o ego, a vaidade. Porque como que eu vou ter um ego alto se eu quero me colocar no lugar do meu irmão? E tem que comparar com o meu irmão de frente a frente. Eu não sou mais que ninguém. Todos somos iguais. Todos viemos do mesmo jeito. Todos vamos para o mesmo lugar. Isso cabe a nós, que isso vai ficar tudo em terra. Eu tenho ego porque eu sou assim e assim. Isso para o Cristo não importa. Importa o seu eu. Se você está compartilhando, se você é um ser que preocupa, que faz a caridade, e não estou falando de só caridade de bens materiais. Mas eu doei tanto, eu fiz isso, mas e o amor? Tem hora que eu dou e nem sei para quem vai receber, nem me preocupa como que realmente é a situação daquela pessoa. Eu não paro para entender a história daquela pessoa. O mundo terreno é sim muito corrido, tem muitas burocracias, mas cabe a mim decidir se eu vou parar para tirar 5 minutinhos para agradecer, 5 minutinhos para mim ter contato com o outro, para mim entender um pouco da história do outro e não julgar a história do outro. Muitas das vezes julgamos muito sem saber sequer. Mas fulano passa por isso. Mas fulano também faz isso. Mas você já parou para conversar com fulano? Então, a minha palestra sobre vida e morte veio. Eu estava lendo, né, pesquisando, e eu parei para refletir. Eu falei assim, realmente, que muitas das vezes a gente preocupa mais com minha imagem, eu tenho que ter isso, tenho que obter isso, mas isso é tesouro, vai ficar em terra. O Cristo quer
o nosso amor, Ele quer que a gente compartilhe o que Ele deixou, compartilhar os ensinamentos do Cristo, ser seres humanos melhores para a gente transformar o mundo melhor. Estamos vendo cada vez mais um mundo cheio de brutalidades, mas olha como que as pessoas muitas das vezes nem se comunicam hoje em dia. Não para ter a compaixão de ouvir, de compartilhar a sabedoria, só critica. Para mim escutar a história do outro eu não vou parar. Mas como que eu paro para criticar a vida do outro? Então temos que olhar mais para isso. Então eu vim aqui, deixar chamar a atenção mais para esse lado. Vamos se conectar com o Criador, vamos agradecer, vamos colocar em prática todos os ensinamentos, vamos ter uma boa plantação para obtermos uma boa colheita. Estamos aqui em busca de evolução, estamos em aperfeiçoamento. Eu não sei tudo, nem meu irmão sabe, mas eu vou compartilhar o que eu sei e vou escutar o que ele sabe e juntos vamos evoluir e ter uma boa colheita. Então, eu agradeço a minha oportunidade e convido até aqui na frente a mentora para deixar para a gente com mais clareza. Graças a Deus, Graças a Deus neste momento, vamos entrar em sintonia, Vamos até o nosso lar, aos nossos familiares, Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna. A luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, Hoje eu tenho uma mensagem de uma moradora, ela não é dessa cidade. Ela vem transmitir a nós, todo esse carinho, todo esse conforto. Ela fala que ela viveu em terras durante 70 luas grandes. E ela vem falando para nós, deixando a mensagem de apoio, Ela fala que ela esperou muito para estar aqui, para transmitir essa mensagem. E ela fala que tem uma pessoa bem próxima dela, que está aqui nesse dia de hoje. E ela fala que ela aguardou por esse momento. E ela peça para essa filha ficar tranquila, que seus pensamentos não estão bons, não está fluindo, e é preciso ter mais força. Ela fala que ela prometeu de estar ao lado dessa filha, para acolher, para amá-lo, e ela fala que não teve tempo em terra, porque ela não ficou tão próxima e desejava muito cuidar, ter os primeiros cuidados com essa filha. E ela fala que, no momento, ela diz de uma passagem, ela fala que essa filha vai se lembrar que quando ela era pequena, ela começava a correr pelo campo e trazia sempre flores a ela. E ela estava sem forças para reagir, Ela fala que teve momentos delicados, que ela não conseguia transmiti-lo em corpo físico,
as forças, né, da sua caminhada, mas ela fala que vem trazendo todo esse legado de amor, né, para essa filha, trazendo toda a tranquilidade a ela, e pede essa filha para não abandonar suas raízes, que tem uma pessoa que necessita muito das suas forças, da sua presença, e pensa que visite mais aquela filha querida para trazer todo o conforto. Ela está também muito sentindo muita solidão, e ela precisa muito dessa força, dessa luz divina emanada a ela. Então, quando a gente nos diz isso, agradeço, né, imensamente, né, a presença de ter transmitido, né, essa mensagem àqueles que necessitam, né, àqueles que estão aqui para o acolhimento. Quando a gente nos diz isso, vamos começar a olhar nós, vamos começar a valorizar, vamos colocar que nós somos muito importantes, nós estamos em terra, um grande objetivo, uma grande missão terrena, que nós possa doar esse amor a nós para nos cuidar. Não podemos doar aquilo que nós não temos. É preciso que nós comece ao quê? A nos olhar, a nos amar em primeiro lugar, para depois compartilhar esse amor ao outro. Porque se você doa, você se torne vazia. É preciso que muitas vezes as forças, né, vão diminuindo, muitas vezes você não quer ver ninguém, muitas vezes você escolhe estar sempre só, né, e às vezes no mundo escuro. Esse mundo escuro que eu quero dizer é com nós mesmos, a nossa solidão, nosso esquecimento de nós, né? Então, é preciso nós estar mais atento aos nossos chamados, tá? Aos nossos conhecimentos, que essas energias possam nos trazer toda a paz, que nós faça presente em terra e também leva essa presença ao mundo espiritual, que nós temos a grande oportunidade de nós se valorizar em terra, né? Prestar nosso amor, prestar nossa caridade, né? Igual a mentora Lisandra lhe diz, estamos aqui com uma grande oportunidade. Não vamos desperdiçar esse tempo, muitas vezes com nosso orgulho, e às vezes de não abraçar aquele irmão que necessita de nós, os nossos familiares que necessitam de uma palavra nossa, da nossa presença, e graças a Deus. Vamos aproveitá-los, vamos valorizar, nós somos importantes, nós temos o valor maior, e para isso vamos acreditar em nós, né? Graças a Deus, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, sinta sempre amados, acolhidos, né, por todos os mentores. E neste momento vamos também fazer uma prece para os filhos desencarnados que estão aqui, que precisam dessa luz divina, dessa aceitação, dessa passagem, que possa sentir tranquilos nessa passagem. Né? Graças a Deus, agradeço imensamente a cada um de vocês presentes. Agradeço imensamente também aos filhos desencarnados que estão aqui conosco, que essas energias libertadoras cheguem a cada um deles, lhe trazendo toda a tranquilidade, junto aos seus familiares também, graças a Deus. Que muitas vezes sente essa ausência, essa falta desse filho que já fez a passagem, e muitas vezes o mundo terreno acaba esses filhos sofrendo, que essas energias possam lhe trazer todo o conforto e todo o amor divino. E graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço imensamente a cada um de vocês presentes, que essas energias curadoras cheguem ao lar de vocês, ao dormidor de vocês, que sinta tranquilos
e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. Tem mais uma mensagem. Essa filha fala que na mala que ela deixou está o vestido que ela ganhou dessa filha quando era pequena. Então é, né, uma veste aí que fez muita importância a ela. Ela fala que ela deixou guardado. Então é só para vocês entenderem a mensagem, tá? E graças a Deus por essas grandes oportunidades. Ela fala que ela esteve muito nas montanhas e águas, tá? Então é bem próximo das águas, que essas energias possam lhe trazer toda a tranquilidade, todo o amor divino e graças a Deus. Nós vamos agradecer a grande oportunidade de estar aqui com cada um de vocês. Sinta amados, sinta acolhidos por todos e graças a Deus por essas grandes oportunidades. Um abraço da mentora Maria Cel a todos vocês. Graças a Deus. Graças.